Boa tarde para você que está ligado na PUC TV. O programa de hoje apresenta um talento nato que desde cedo demonstra grandes aptidões musicais. Nascida em Nova York, mas vive no Brasil desde os 2 anos de idade. Aos 3, começou a tocar o primeiro instrumento, o piano. Hoje, aos 18, faz bacharelado em violino na UFMG. Na bagagem, apresentações em festivais brasileiros e a participação em orquestra norte-americana. A eclética musicista domina também o violão, a flauta transversal, o saxofone, a gaita, a ocarina e a escaleta. E vem tocar um pouquinho deles pra gente. Por isso, seja muito bem-vinda ao Espaço Cult, Stephanie Toledo. Olá, Thiago, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. Veio compartilhar tanto talento com a gente? Pois é, um pouquinho dos meus talentos, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer imenso estar aqui. Obrigado, também estou muito feliz com a sua presença e hoje quero desvendar a sua história. Uma artista tão jovem, mas que já tem uma bagagem aí de anos, porque começou novinha, como eu falei aqui na abertura do programa. Com 3 anos você descobriu o piano e começou a tocar. Me conta como é que foi essa história. Então, eu nasci lá nos Estados Unidos, como você falou, né? E quando eu era bem novinha, meus pais vieram pro Brasil. E eles já me colocaram nas aulas de piano. Eu lembro que as minhas primeiras aulas de piano foram muito boas. Eu comecei com um professor chamado Jorge. Ele era super didático, dinâmico. Ele sempre levava brinquedos. Eu era muito pequena, né? Então ele levava brinquedos, a gente brincava antes da aula. E eu lembro que as minhas primeiras partituras não eram notas mesmo, né? Eram desenhos. Então, por exemplo, a nota sol era um sol desenhado, o fá era uma faca. E assim por diante. Era muito boa as aulas, gostava muito. O meu problema, assim, foi para estudar o piano durante a semana. Eu tinha que estudar e meu pai ficava no meu pé. Eu sei que de tarde meu pai sempre me ligava, ligava e eu sabia o horário que ele me ligava. E ele perguntava: Stephanie, você estudou hoje? E como eu sabia esse horário, um pouquinho antes dele me ligar, eu batia a mão no piano, treinava uns 5 minutos só para não falar mentira. E aí eu falava: não, pai, treinei, já treinei, nossa, já tá tudo estudei, certo. Pequenininha, já estudei, tá tudo certo. Mas eu não gostava de estudar. E eu lembro que quando meu pai estava em casa também, ele sentava do meu lado e falava assim: filha, vamos estudar agora. E eu chorava, esperneava, fazia aquele drama: eu não quero estudar, eu não gosto de piano, fazia aquele drama. E ele: não, você vai estudar. E eu estudava. E sempre no final ele me dava alguma comida, alguma coisa, me carregava de cavalinho. Tinha uma compensação. Estudou, então agora ganha um presentinho do papai também. E foi indo, assim. Fui uma criança com muitas atividades, né? Porque foram vários instrumentos que eu aprendi. Me conta todos. O piano foi o primeiro aos 3 anos. E os outros foram entrando em quais idades? Então, quando eu tinha 8 anos, meu pai comprou um violino pra mim. Na verdade, meu pai comprou todos os instrumentos, né, pra eu fazer as aulas. Só que ele nunca chegou pra mim e falou assim: eu vou comprar esse instrumento. Ele comprava e chegava em casa com o instrumento. De surpresa, pra eu não ter desculpa de não fazer aula. Olha, esse aqui é o seu próximo amigo. Você já vai se familiarizando aí, que é o próximo da lista. Exatamente. Então foi assim. Então ele chegou com o violino aos 8 anos, depois do piano. Depois de um tempo do piano ter ficado sozinho, né? Meu pai, ele comprou o violino e falou assim: esse daqui é o seu próximo instrumento, então você vai fazer a aula dele. E eu lembro que a diferença do piano pro violino, assim, foi muito grande, porque, não sei, na minha opinião, assim, o piano é um pouquinho mais fácil do que o violino, né? Por exemplo, o violino eu fiquei um tempão tentando pegar só no arco do violino. Então a pessoa perguntava assim: Stephanie, você tá fazendo aula de violino tem quanto tempo? 6 meses, então toca uma música pra eu ouvir. Eu não podia tocar, porque eu só sabia segurar no arco. Então é um instrumento mais complicado. O piano, você bate uma tecla, já sai a nota afinada do jeito que ela é. O violino não. 1 milímetro que você arreda seu dedo, já tá desafinada a nota. É muito mais técnico. É mais técnico. O piano também tem suas dificuldades, com certeza, mas na minha opinião o violino é mais difícil. E já dominando o piano, ficou um pouco mais fácil também conhecer um outro instrumento, mesmo que mais técnico, mais particular, mas já tinha uma afinidade musical. Exatamente. Por exemplo, com o piano eu comecei a ler, a gente aprende a ler partitura, você tem
tem noção de ritmo, de notas. Que ajuda em qualquer outro instrumento. Que ajuda para todos os outros instrumentos. Então, quando você já tem uma base em um instrumento, o outro instrumento você já pula essa fase de aprender partitura, né? De aprender percepção musical. Então, e depois que conseguiu colocar o violino ali no ombro certinho, começou a tocar, e o que veio depois? Aí eu comecei a tocar o violino e logo depois veio a flauta transversal. Meu pai comprou a flauta também, não me falou nada, como todos os outros, e falou assim, vão lá, você vai fazer aula. Aí ele arranjou o professor ia lá em casa. Você já tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 9 anos quando eu comecei com a flauta. Foi 8 anos. E nesse momento você já gostava de estudar? Porque o piano, você falou que ainda ficava resistente, não queria estudar. Exatamente. Com o violino e a flauta, era da mesma coisa ou já estava assim, não, eu tenho que ter essa consciência que eu preciso de estudar também, trabalhar mais um instrumento para tocá-lo cada vez melhor? Como é que foi essa transição? Exatamente. Eu acho que no piano, como eu era muito pequena ainda, a criança quer brincar, né? Quer fazer outras coisas. De menos sentar para estudar o instrumento. A aula era legal, mas sentar para estudar era difícil para mim. Eu não gostava. Era uma coisa que eu não gostava. E com os outros dois já tinha essa consciência formada? Com os outros dois eu já tinha essa formada. consciência. Não tanto, mas já tinha. Eu tinha mais interesse pelo instrumento, eu sentava para estudar mais e gostava mais de tocar, né? Você vai pegando gosto pelo instrumento. E aí a flauta foi aos 9 anos, e o que veio depois da flauta? Foi aos 9 anos. Depois da flauta, engraçado que meu pai fez muito tempo de aula de violão. E tinha um violão lá em casa. E eu peguei o violão um dia, de bobeira, assim, peguei o violão e comecei a tirar uns solos no violão. Eu lembrava de uma música e ia tirando de ouvido. Nunca tinha tocado o primeiro violão. Contato, já saiu tirando música Exatamente. também. E aí fui tocando violão. Por causa do violino, porque a lógica é bem parecida. Apesar do violão ter as casas, né, o violino são as mesmas posições de dedo, é bem parecido, né? Então, eu peguei o violão e fui tirando uns solos, fui descobrindo quais eram as notas do violão, fui tirando, e meu pai viu. Aí meu pai falou, vamos colocar na aula também, né? Vamos colocar na aula. E eu comecei a fazer aula de violão, fiz aula de violão popular, um tempo. A maior parte do tempo que eu fiz aula de violão foi de violão popular e fiz um tempo também de violão clássico. E foi com o violão que você descobriu que você também podia cantar? Não, na verdade, cantar eu já cantava desde pequena na igreja, sem fazer aula, sem nada. Já era um dom natural, mas que você não tinha explorado ainda. Exatamente, eu já era afinada, então sempre na igreja eu cantava, chamava para fazer música especial, eu nunca tinha feito aula, mas aí eu cantava. Mas com o violão você começou a aperfeiçoar esse dom também. Exatamente. Fazer aula de canto. Exatamente, porque aí com o violão você tá tocando, é bom pra você acompanhar a voz, né? Então, aí eu comecei a cantar junto com o violão, e aí foi a necessidade de fazer aula de canto também. Fiz aula de canto. E você já tinha quantos anos? Com a aula de canto eu já tinha uns 14 anos eu comecei a fazer aula. E eu comecei a fazer aula de canto popular e depois eu fui pro lírico. Mas eu só fiz 2 anos de aula de canto. Aos 14 anos, então, você já tinha certeza que era uma musicista e que a música ia estar na sua vida para sempre? Tinha certeza. Aos 14 anos eu já gostava muito de música. Eu já sabia que eu queria fazer isso na faculdade. Então a queria artista trabalhar com isso. Já estava ali consciente e pronta para os novos desafios. Isso mesmo. Stephanie Toledo esbanja talento e intensidade através dos instrumentos musicais. No próximo bloco, ela conta mais passagens da carreira. Agora, vamos de música, desta vez com a flauta transversal. A gente volta já.